Olá, eu sou o professor Lovato e o nosso vídeo de hoje é sobre alienação judicial em procedimento especial. Antes de nós começarmos a nossa aula, inscreva-se no canal, ative as notificações e, se você gostar do vídeo, curta e compartilhe. Alienação judicial, ela é uma matéria prevista nas execuções. O procedimento especial de alienação judicial, ele traz justamente este link com a parte das execuções para definir quais são os modos, as formas de se fazer a alienação judicial. Mas nos procedimentos especiais, lá do artigo 725, nós temos as hipóteses de cabimento da alienação judicial de bens em procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Então você vai propor aqui uma ação de alienação judicial, ok? Muito bem. Quais são as hipóteses que o artigo 725 prevê? Nós temos alienação de imóvel de incapaz, que pode ser criança, adolescente ou até mesmo interdito. É aquele incapaz por interdição. Então, se precisa ser alienado um bem que tem uma alienação formal, como um imóvel ou um automóvel, por exemplo, e esse proprietário é incapaz por algum motivo, esta alienação necessariamente deverá ocorrer pela via judicial, porque o juiz, antes de autorizar a alienação do bem, ele precisa ouvir o Ministério Público. Ele vai ter que submeter a apreciação da alienação ao Ministério Público, que, como custos legis, vai dar o seu parecer. Também nós temos, em procedimento especial, alienação de coisa comum. Muitas vezes, essa alienação judicial acontece quando os litigantes ou as pessoas que são proprietárias de um bem em copropriedade, que pode ser também em condomínio pró-indiviso, que é aquela copropriedade em que não se define qual é exatamente, faticamente, a parcela de propriedade de cada um do bem, né? Cada um tem uma fração ideal do todo, e essas pessoas, elas não estão conseguindo entrar num acordo para extinguir essa situação, essa relação jurídica de condomínio pró-indiviso. Vejam que numa ação de divisão, você divide e dá a cada um o que é seu, extinguindo a situação de pró-indiviso. Agora, tem muitas hipóteses em que essa divisão não é possível, né? Por exemplo, aqueles imóveis que já estão no tamanho mínimo do lote admitido pela municipalidade, pelo plano diretor do município ou pelo código de posturas. Você não consegue dividir um imóvel desses porque você ficaria com dois imóveis menores do que o mínimo admitido pelo município. Então, só tem uma solução: vender. Se as partes não estão conseguindo entrar num acordo sobre essa venda, alienação judicial da coisa comum. Ou ainda, alienação de quinhão em coisa comum, que é o quinhão hereditário. Muitas vezes, num inventário, para que o inventário se desdobre mais rapidamente, as partes resolvem, em acordo, ficar com os bens do espólio em condomínio pró-indiviso, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Uma pessoa morre e deixa uma casa, que é o seu espólio, que é a herança, e 2 herdeiros. Esta casa não tem como dividir, a não ser vendendo, né? Porque é uma casa que ou fica para um, e este que fica com a casa indeniza o quinhão do outro, ou vende e divide o dinheiro. Então, se essa casa, se os herdeiros, eles estão, vamos dizer assim, em um conflito sobre a partilha desta casa, o juiz, no próprio inventário, ele vai fazer a alienação de quinhão da coisa comum, justamente para que terceiros comprem essa casa, depositem o dinheiro em juízo e o juiz partilha o resultado da venda.
E tem ali outras hipóteses de desacordo acerca da forma de alienação que também pode acontecer, como acontece, por exemplo, no divórcio. O casal está se divorciando, possui um imóvel e não estão conseguindo entrar num acordo acerca da partilha. Ora, a solução que o juiz vai ter será vender, alienar este bem e partilhar o dinheiro. Então, a alienação judicial, ela por si só, ela é considerada um procedimento de jurisdição voluntária, mas ele é um procedimento que pode ter como base, como elemento anterior, um conflito judicial ou extrajudicial. Só que a alienação em si, ela é graciosa, voluntária, não é contenciosa. Muito bem. Sempre que for fazer uma alienação judicial de bens, é imprescindível que este bem seja avaliado. Ele pode ser avaliado pelas partes, e aí o seu valor será considerado incontroverso e será o valor de alienação. Mas também pode ser nomeado pelo juiz um perito avaliador, que vai fazer esta avaliação quando as partes não entrarem num acordo sobre valores. São 3 as formas de alienação judicial, que nós trabalhamos muito nos vídeos da playlist de execuções, porque estão previstas nas execuções. Nós temos a adjudicação, quando alguma das partes fica com o bem e indeniza a outra com dinheiro, ou ainda tem outras pessoas que podem adjudicar, nós já vamos falar sobre isso. Temos também alienação por iniciativa particular, que acontece quando as partes do processo apresentam ao juiz um interessado em comprar o bem pelo valor de avaliação. E nós temos a terceira hipótese, que é a mais cara e demorada, que é o leilão. Então, segue-se preferencialmente essa ordem, porque essa ordem ela vai da mais rápida e barata, da mais econômica, que é a adjudicação, até a mais cara, que é o leilão. Uma questão importante: apesar de o artigo 731 excluir das formas de alienação judicial a adjudicação pode sim ocorrer. E uma prova disso é que no artigo 596, inciso 1, que trata da ação de divisão, o legislador expressamente autorizou a adjudicação. Então, a adjudicação, como eu disse, é a forma mais econômica, mais rápida e até mais barata, porque não se paga comissão de leiloeiro, não se paga edital nem nada disso, de fazer uma expropriação, uma alienação judicial. Então ela é possível sim, apesar de não constar no 731, porque temos que sempre lembrar que um dos princípios que regem o processo civil brasileiro é o princípio da economia. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado.